Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4. Nós temos trabalhado, irmãos, a sequência, não de textos, mas de capítulos. Escolhemos sempre um capítulo para estar ministrando, principalmente nos cultos à noite, haja vista a profundidade desses textos. Então, capítulo 4, hoje nós vamos estar observando do verso 1 ao verso 8, continuando o tema que foi uma bandeira da reforma, chamado justificação pela fé. E a palavra do Senhor em Romanos 4, então, do verso 1 ao verso 8, nos diz assim, meus irmãos: que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante do Senhor. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém. Vamos orar? Pai, nós pedimos a sua bênção, Senhor, para a ministração da sua palavra. Obrigado por tudo que já aconteceu neste culto. Obrigado pela palavra lida, pela mensagem que foi transmitida. Obrigado pelos louvores entoados ao teu nome. Senhor, são frutos de corações gratos por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e com efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Há alegria no nosso coração por saber que o Senhor é um Deus que se relaciona, e o ápice desse relacionamento é enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte. E é no nome dele que nós pedimos que a palavra do Senhor, ao ser lida, seja ministrada, Senhor Deus, com excelência e com fidelidade, que todos nós que vamos ouvi-la, possamos aprender, compreender e vivê-la, Senhor. Tenha misericórdia. Nossa oração é em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, falar sobre justificação pela fé é um tema que não é tanto dito. Ele deveria ser mais enfatizado. E quando nós olhamos para um texto igual a esse, nós perguntamos: por que será que os reformadores, em especial Martinho Lutero, eles tiveram tanta preocupação em enfatizar que o homem, o ser humano, ele é salvo somente pela graça. Ele é justificado apenas pela sua fé no Senhor Jesus. Queridos, a resposta não é difícil. Não é difícil porque até então, até quando aquelas 95 teses foram pregadas nas portas do castelo de Wittenberg, quando Lutero então dá um basta a tudo aquilo que a igreja romana vinha fazendo, não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa, em todo o mundo. E a ênfase, claro, por conta do dinheiro que isso rendia, era a salvação por obras. E o ápice dessa salvação pelas obras era o pagamento, era a venda das indulgências que aconteciam de maneira escancarada. Isso ardia no coração de Lutero, um monge agostiniano, incomodado com uma mensagem mentirosa que não era bíblica. E detalhe, a Bíblia não estava na mão do povo, não havia, queridos, a conferência. Tudo que era dito e tido como verdade. Isso era pregoado em diversos lugares do mundo. Daí, queridos, esse afastamento da palavra, dando margem para tantas heresias e tantas mentiras. Tirar o povo desse campo, tirar o povo desse lamaçal, dessa ignorância, desse acreditar em heresia, foi a grande luta, o marco, a bandeira da reforma. Nós somos salvos não pelos méritos nossos, não pelos merecimentos nossos,
Porque se nós formos olhar o merecimento, nós mereceríamos exatamente a ira do Senhor e o inferno. E eles trabalham então, em todo o tempo, defendendo essa mensagem, nas praças, nas audiências. E a ênfase era, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, apenas no nome de Jesus. E aí vem, só Cristo. Por que só Cristo? Porque era enfatizado, queridos, que esse perdão acontecia mediante pagamento, mas também o batismo exercia um papel preponderante na salvação. E havia ênfase, e alguns ainda dizem hoje que quem morre sem ser batizado morre pagão. Aí era a ênfase em tudo aquilo, queridos, que a Bíblia nunca autorizou ninguém a dizer, ninguém a falar. Salvação pela fé em Jesus, justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Essa foi a bandeira da reforma. Não só o apóstolo Paulo no escrito de Romanos, no capítulo 3 e no capítulo 4, mas você vê também Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, você vê Tiago escrevendo sobre esse assunto, falando a respeito, queridos, de que só há um caminho, só há uma verdade, só há vida em Jesus. E por intermédio do seu ato, nós somos justificados. Veja bem, eu estou enfatizando isso o tempo todo, porque muitos de nós aqui também, queridos, achamos pelos merecimentos, nós temos direitos de reivindicar algo diante do Senhor. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. O que temos é graça. É o favor imerecido de Deus que nos assiste. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, meados do século, do ano 60, 57 a 59, ele escreve com um propósito, a princípio, de apresentar as suas credenciais. O que ele sabia a respeito de teologia, com uma finalidade de, pela igreja de Roma, ser um missionário enviado através de orações e recursos financeiros à Espanha. Ele diz isso no capítulo 16. E que nos chama a atenção, queridos, é que essa comunidade da igreja de Roma, composta por judeus e por gentios, esses dois grupos dentro de uma igreja estavam em momentos vivendo um pé de guerra. Os judeus no auge da sua soberba, da sua arrogância, entendendo eles como o único povo de Deus, criam em Cristo, mas tinham esse bairrismo, essa coisa no seu coração, onde eles entendiam que o povo de Deus era da descendência de Abraão, e assim por diante. Já os gentios, numa forma mais liberal de viver o cristianismo, todos eles, queridos, são confrontados pelo apóstolo Paulo. Se você pegar, por exemplo, no capítulo 1, Paulo gasta quase que o capítulo inteiro para mostrar que esses homens, apesar de terem conhecido a Cristo, eles ainda, em atitudes pecaminosas, se dobraram diante da idolatria, o grande mal do Velho Testamento, o grande mal no Novo Testamento e o grande mal nosso. Vira e mexe o povo se dobra diante de ídolos. E por conta disso, Deus entregou esses homens a todo tipo de mal. E aí, de repente, queridos, a gente olha Paulo apenas confrontando esses gentios. Não. No capítulo 2 ele confronta quem? Essa soberba dos judeus. Vocês acham que há alguma vantagem por vocês serem da descendência de Abraão? Vocês se declaram filhos de Abraão? Isso não traz vantagem nenhuma de vocês, ou para vocês diante de Deus. E ele gasta todo o capítulo 2 falando a respeito disso. No capítulo 3 ele coloca todo mundo na mesma condição. Quando em especial ele diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e todos a uma se fizeram inúteis e pecaram contra o Senhor. E você vê uma sequência de 20 pecados, ou 21 pecados sendo narrados no capítulo 3, desculpe. A má notícia era que todos eram pecadores, que destituídos da glória, da graça do Senhor estavam debaixo do juízo do Senhor. Mas lá no final do capítulo 3, vem a boa notícia. E qual que era a boa notícia?
Em Cristo fomos justificados de todos os nossos pecados, e isso pela fé no Filho de Deus. O texto que nós lemos é uma sequência disso. E ele, para justificar ou para fundamentar esse assunto chamado justificação pela fé, ele cita dois personagens. Personagens que eram extremamente considerados pelos judeus. O primeiro é Abraão e o segundo é Davi. E nós vamos ver nessa noite que esse não é um assunto novo, é um assunto antigo. Justificação pela fé não foi apenas tratada por Paulo ou por Tiago. Não, ele é tratado em toda a palavra do Senhor. E olhando para o texto lido, em especial versos 1 e 2, Paulo deixa claro que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Permitam-me ler novamente. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante do Senhor. Queridos, depois de Paulo deixar claro no capítulo 3, verso 27, que a soberba do coração do homem era infundada, dos judeus não tinham fundamento, que mesmo Abraão, obedecendo ao Senhor, saindo de Ur dos caldeus, como a gente vê lá no capítulo 12 de Gênesis, peregrinando em tendas debaixo da direção e da ordem do Senhor, demonstrando amor pelo seu sobrinho Ló, lutando inclusive com reis que o prenderam, obedecendo ao Senhor, levando o seu filho, o filho que ele entendia como da aliança, até o Monte Moriá com o desafio de sacrificá-lo. E dentre outros atos e obras que esse homem realizou, o apóstolo Paulo deixa muito claro que ele não foi justificado por nenhuma de suas obras, e sim, mediante a fé. Deus não levou em consideração nada dos seus atos de obediência à lei, até porque a lei fora dada 400 ou mais de 400 anos depois. Nenhum ato de obediência, até porque Abraão também teve alguns momentos de vacilo, como por exemplo, quando ele mente no Egito, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Por mais que Abraão tivesse uma moral ilibada diante dos judeus, Paulo deixa claro que o pai da fé teve a sua salvação declarada por acreditar em Deus e confiar em suas promessas. Como dito, o assunto não é novo. O mesmo é dito em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Paulo aqui está corrigindo o entendimento errado dos muitos que o chamado povo de Deus tinha. Abraão foi justificado por obras da fé, ou pela fé em Cristo. Em segundo lugar, olhando o verso 3, se isso fosse verdade, ser justificado por obras, como os judeus estavam apregoando, por obras de obediência à lei, haveria contradição com muitos outros escritos bíblicos. Observe o que está escrito no verso 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Queridos, diante da discussão sobre a questão da salvação pelas obras decorrentes da obediência da lei, o qual tantos judeus residentes em Roma se orgulhavam, Paulo, como se dissesse, vamos para a Bíblia, vamos olhar o que diz Gênesis, capítulo 15, verso 6, e o que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Queridos, nós devemos entender o momento que está sendo escrito esse texto em Gênesis 15. Abraão vem da libertação do seu sobrinho Ló. Ele dá o dízimo dos despojos dos inimigos vencidos e dá todos os despojos aos reis de Sodoma. E o Senhor lhe aparece no texto de Gênesis pela 4ª vez. Isso é registrado por Moisés. E nesse aparecimento, queridos, no final do verso 14, ele anima o seu servo, um homem idoso. E nesse propósito de ânimo, quando o Senhor aparece,
ele diz no versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E é nesse momento que Abraão diz ao Senhor: como isso pode acontecer, sendo que não tenho filhos, e o herdeiro da minha casa é um homem chamado, é um damasceno chamado Eliezer. Pastor Augusto, comentando esse texto de Gênesis 15, ele diz que nós podemos sim colocar diante de Deus aquilo que se passa no nosso coração, mas existem momentos certos, e Abraão usou esse momento. Na hora que Deus diz: eu sou o teu escudo, que a sua descendência será numerosa, sobremodo grande, ele abre o seu coração e diz: Senhor, eu estou ficando velho. Senhor, a minha esposa também, ela é estéril, não existe filhos, não há perspectiva. E é nesse momento, queridos, do capítulo 15, do verso 1 ao verso 6, provavelmente aconteceu à noite essa conversa. Deus diz: sai da tenda, olha para os céus, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Uma descendência tão grande que não se pode contar. E a Bíblia diz que Abraão creu, e ele continuou crendo no Senhor, crendo que dos seus descendentes, toda a família, ou todas as famílias da terra seriam abençoadas. Veja bem, queridos, a crença de Abraão não estava no fato apenas de que o Senhor daria um filho para ser o seu descendente imediato, mas existia uma descendência sua mais nobre, que você vê lá no livro de Mateus capítulo 1, o pastor Alisson tem expresso, tem pregado sobre esse texto, um descendente chamado Jesus, que tem como pai Abraão, e que nele, aquilo que o Senhor tinha dito em Gênesis 12, todas as famílias da terra seriam benditas. Abraão creu nisso. E é nesse sentido, queridos, que Abraão foi justificado por acreditar na vinda do Messias, que seria seu descendente, e que todas as famílias, eu volto a mencionar, seriam agraciadas pela fé nele com salvação, que é a bênção maior que podemos ter da parte de Deus. Em terceiro lugar, justificação pelas obras coloca a base da salvação nos méritos humanos e não na graça de Deus. É o que ele menciona nos versos 4 e 5. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo diz que a salvação, se ela fosse meritória, o ser humano teria o direito de reclamá-la. E requeriria uma balança para pesar as medidas. Entretanto, queridos, uma coisa que nós precisamos compreender é que essa conta jamais fecharia. E o ser humano, em seus méritos, sempre teria a condenação eterna declarada, e o inferno seria o merecido lugar seu. Paulo cita o exemplo do empregado que no final do mês quer o seu salário. Como o trabalho realizado, o patrão passa a dever, a ser devedor do empregado. O salário de forma alguma é favor nesse contexto, e sim, Paulo diz, é uma dívida. A salvação tanto de Abraão e de tantos outros que vieram a crer, queridos, é graça do Senhor, é o seu favor imerecido, principalmente diante de tantas afrontas que nós praticamos como Senhor. Basta mencionar que nós não apenas afrontamos ao Senhor com atos, com palavras, mas com pensamentos. E aquele que sonda mente e coração, o próprio salmista diz no Salmo 139, verso 4, a palavra nem me chegou à língua, Senhor, e tu já a sabes toda. Mencionando isso na escola bíblica hoje de manhã,
Pessoas chegavam para Jesus como o doutor da lei de Lucas 10, da parábola do bom samaritano. O Lucas registra que esse doutor chega para Jesus perguntando: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas a intenção dele não era saber sobre salvação. A intenção dele era pôr Jesus à prova. E o Senhor conhecia, e Ele conhece os intentos do nosso coração. Ele responde, e aquele homem vem com uma outra pergunta: quem é o meu próximo? E aí desenvolve a parábola do bom samaritano. Aquele que é o justo juiz, ele sabe de todas as coisas. E se ele for retribuir de fato a paga, o salário dos nossos pecados, Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o que nós receberíamos não é vida, e sim morte. Não houve trabalho nenhum da parte do ser humano que justificasse a sua salvação. O que temos sim é que o Senhor aceitou como forma de pagamento todo o trabalho exaustivo de Cristo no Calvário. O grande trabalho do ser humano é somente crer que a morte de Cristo foi em seu lugar, foi substitutiva, e reconhecê-lo como seu Senhor. Mas em quarto lugar, se fosse por obras, seria condenação e não bem-aventurança. Agora do verso 6 a 8, Paulo deixa Abraão, e ele vai para Davi. E ele cita aqui, queridos, o Salmo 32, verso 1 e 2. E assim diz nesses dois versos, 6 a 8, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. E ele cita o texto: bem-aventurados aqueles, ou aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora, para fundamentar a justificação pela fé, o apóstolo Paulo cita outro grande personagem, o rei Davi. Davi, diferente de Abraão, ficou conhecido pelos seus terríveis pecados. Primeiro, o de adultério com a esposa de um dos seus soldados, dos seus oficiais. E depois o pecado de assassinato, mandando matar o esposo da sua amante. Davi, queridos, ou pelos méritos da lei, Davi estaria morto no inferno, jamais seria considerado como ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi expressa a felicidade do ser humano que sabe que pela fé em Cristo ele está justificado. O homem pecador tem perdão dos seus pecados, que tem os seus pecados, como diz o texto, coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Davi compreendia assim. Paulo e todos os demais escritores bíblicos tinham essa consciência que pelos méritos da lei jamais alcançariam tal felicidade, tal benefício. Seriam pela aplicabilidade mortos e sofreriam a condenação eterna. Davi tinha a certeza, pelos versos do Salmo 32, que pela fé em Cristo, o Senhor não imputaria sobre ele pecado algum à sua existência. Somente pela fé em Jesus, ele seria um bem-aventurado, um feliz, um mais que feliz. Diante disso, queridos, trago algumas conclusões. Primeira delas, nós precisamos compreender que entre os testamentos bíblicos, Velho e Novo Testamento, tem uma unidade. O autor do Novo Testamento é o autor do Velho Testamento. Eles são os mesmos, ou o mesmo que inspirou os escritos, os escritores do Antigo e do Novo Testamento, é o mesmo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que usou Moisés para escrever o Pentateuco, foi o mesmo Espírito Santo que capacitou Paulo a escrever as suas cartas. Temos unidade nos escritos,
Não há contradição em seus conteúdos. Todos apontam para um único propósito. Todos falam da mesma coisa. E a palavra de Deus tem como um propósito apontar para o Senhor Jesus. Nos escritos bíblicos, Jesus é o cordão de ouro que une os testamentos e todos os escritos bíblicos. A salvação que acontecia no Velho Testamento, que acontecia pela fé em Cristo, e pela fé em Cristo o homem, o ser humano foi justificado, assim como no Novo Testamento, como dito, não só escrito em Romanos, em Gálatas, em Tiago, todos escreveram a mesma coisa, e pai Abraão foi justificado por acreditar que da sua descendência viria o Messias, aquele que abençoaria todas as famílias, que nele cresce em todos os lugares do mundo. Não há contradições. E é justamente essa segunda conclusão. Não há contradição ou disparidade entre o assunto lei e graça. Não há. Queridos, a lei não salva, nem justifica qualquer ser humano que seja ele quem for. A lei apenas me mostra o que é pecado. A lei não tem poder de perdoar pecados. Concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando em um de seus comentários ele diz que a lei é como um raio-x, que mostra um tumor maligno no corpo humano. Mas esse raio-x não consegue extirpar aquele câncer. Continuando, a lei é como uma forte luz brilhante, que mostra a sujeira existente no nosso corpo. Mas essa luz, nem de longe, por mais forte que seja, tem o poder de limpar essa sujeira. Ainda ele diz que a lei é como um prumo de pedreiro, que mostra que uma parede está torta, mas esse prumo não consegue consertar ou tirar a tortura da parede. É nesse sentido que aprendemos com Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos conduz àquele que pode perdoar pecados, aquele que tem pela fé na sua pessoa, e nele somos justificados de todos eles, e temos a certeza da vida eterna, pelo reconhecimento de Jesus como nosso Senhor. Paulo enfatiza, capítulo 10, verso 4 de Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É a graça de Cristo, o seu favor imerecido, esse favor imerecido do Senhor Jesus, que o leva a nos perdoar de todos os nossos pecados. É graça de Cristo, é a graça dele, que nos traz a verdadeira e completa alegria, felicidade, e que nos torna, como diz Davi, bem-aventurados. Por fim, terceira e última conclusão. Pela fé em Cristo, Deus justifica um homem aparentemente certinho, como foi Abraão, o pai da fé, como também pela fé em Cristo, justifica um terrível pecador, como foi Davi, transformando num homem, segundo o coração de Deus. Não depende do ser humano, não depende dos nossos atos de justiça, porque não há atos de justiça humana que seja suficiente, que justifique o pecador do seu pecado. Somos justificados apenas pelos atos de justiça de Cristo Jesus. O mérito é todo do Senhor, a glória é toda do Senhor. O ser humano, aparentemente certinho, carece tanto da justiça de Cristo, quanto um homem perseguidor da igreja, como foi Saulo de Tarso. A
para ter justificado os seus pecados pela fé no Filho de Deus. Trago algumas rápidas aplicações. Primeira delas, queridos, não apenas no período da reforma do século XVI, mas nós hoje precisamos ter a consciência da necessidade, a consciência de que somente por intermédio da fé em Cristo nós somos salvos, nós temos justificados os nossos pecados. Pastor, mas eu sou membro da primeira igreja presbiteriana. Pode ser. Você pode ter o teu nome arrolado no livro de rol de membros dessa igreja e não ter o teu nome arrolado no rol de membros da igreja invisível, por um simples ato de desconsiderar que somente pela fé em Cristo nós temos o nosso nome cravado nesse rol e salvos pelos seus méritos. Nós precisamos desse resgate. Pastor, mas eu sou amigo do pastor. Amigo do pastor que não é crente, eu acho que vai para o inferno de cabeça para baixo. Claro, é uma brincadeira, não há esse propósito. Mas isso não nos justifica, irmãos. Segunda conclusão, que a salvação é graça do Senhor. É graça do Senhor em nossa vida. E tudo o que precisa ser feito já foi feito. E o nosso papel é compreender aquilo que é dito em Romanos 10, verso 9, que diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por fim, há gratidão no seu coração por tão grande salvação. Há gratidão no seu coração por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por você. E como que você expressa a sua gratidão? Como? Louve e adore ao seu santo nome. Bendiga-o com a sua vida. Seja fiel testemunha dele. E com a vida e com a palavra, expresse que só há salvação no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o coral.